meus amigos, boa noite. Que sejam todos bem-vindos virtualmente à casa de Augusto Silva, pelo canal do YouTube, até que possamos voltar às nossas atividades da casa com segurança. Que a paz do Mestre Jesus acolha os nossos corações e que todos nós possamos ser abençoados ao recebermos os ensinamentos de Jesus e entendermos o valor que é seguirmos o caminho do Mestre. E que esse amor envolva a cada um. Hoje nós vamos estudar uma passagem de Paulo aos Coríntios, que diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Então, quando Emmanuel estuda essa passagem no livro Caminho, Verdade e Vida, ela está no capítulo 119 e tem o tema Glória Cristã. Vamos refletir um pouquinho o que nós entendemos por glória. A palavra glória, ela nos faz pensar em aplausos, em posição social. Geralmente pensamos em pessoas famosas, que estão em evidência. Só que nós temos que refletir, porque dependendo do significado que a palavra glória tem para mim, tem para você, mostra os valores que trazemos conosco. Então vamos pensar. Quais são os valores que estão presentes em nossas vidas? Emmanuel nos fala da glória segundo o Evangelho de Jesus e não das glórias do mundo. Será que nós conseguimos ver glória na vida dos primeiros discípulos? Na vida de Jesus no momento da crucificação? O mundo nunca tinha visto luz maior do que essa. Mas essa luz, somente ela pode ser vista com os olhos da alma, para quem tem olhos de ver. Será que nós entendemos a grandeza do testemunho, do sentimento que está oculto com os discípulos no momento de Jesus? Todos nós conhecemos muito bem as glórias do mundo. Glórias ligadas à religião, ciências, academias, glórias ligadas aos títulos de família, glórias decorrentes de fortunas amoedadas, dos prazeres fáceis. Emmanuel faz uma comparação muito bonita. Por quê? Todas as glórias que eu acabei de citar aqui estão ligadas à vida na matéria, que começa no berço e termina no túmulo. Mas ele quer nos mostrar a maior glória, aquela que é imperecível, a que está ligada à consciência clara, ao serviço divino, à conexão das almas com o Pai. É a glória que o mundo não pode proporcionar, que podemos entender como esforço evolutivo de cada ser aqui na Terra. É o prêmio da alma que conseguiu estar mais próximo das leis de Deus. E esta conquista interior é a meta de todos nós que estamos encarnados. Pois é a glória capaz de trabalhar conosco os nossos desejos, as nossas energias, porque somente assim a religião terá cumprido o verdadeiro papel. Então vamos voltar lá na passagem que eu falei no início. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. A glória que o apóstolo Paulo quer nos ensinar
é aquela que não é vista pelo mundo. Porque a verdadeira glória é o testemunho da consciência. Mas vamos pensar, quantas vezes nós trocamos a glória da consciência por glórias vazias? A doutrina espírita nos ensina a buscarmos as glórias, entendendo que somos seres imortais. Isso quer dizer, buscarmos o destaque na consciência que irradia. E às vezes, o que nós fazemos? Buscamos destaques nas coisas externas da vida. Então vamos lembrar do Evangelho. Tem uma frase no Evangelho que eu acho linda. Diz assim: ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, para que ilumine a todos que estão ali. Então, quando conseguimos vivenciar a iluminação da consciência, estamos nos iluminando e também todos que estão à nossa volta. E o mais importante, esse destaque é visto somente pelo plano espiritual. E ele é pouco visto pela humanidade. Por quê? Quem vive somente para a matéria, o que diz, constrói com o pó e ao pó retornará. Então, vocês sabem a dificuldade que encontramos? Nós fomos criados ao longo das nossas vidas para a competição e não para a colaboração. Então, vamos pensar em grandes personalidades que tivemos no Espiritismo. Chico Xavier, Dona Ivone do Amaral Pereira, São Vicente Paulo, Bezerra de Menezes e muitos outros. Eles não se preocuparam com as glórias do mundo, mas sim com a iluminação da consciência. E no livro O Consolador, na pergunta 81, e aqui é num capítulo quando eles falam aqui, fala da história da civilização terrestre. Então, Emmanuel nos diz assim: muitas vezes, os heróis nos livros da Terra são entidades desprezíveis na esfera espiritual. Conhecemos espíritos elevados que vieram da Terra cobertos de virtudes e não são lembrados pela humanidade em que viveram. Então, os altares na Terra, eles estão cobertos pela política rasteira das paixões. É isso que Emmanuel quer nos ensinar aqui, nessa pergunta. E no livro O Caminho, Verdade e Vida, que é o livro que é a referência do nosso estudo de hoje, que está no capítulo 119, que tem o tema Glória Cristã, onde Emmanuel estuda essa passagem, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. E ele nos ensina. Num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é a mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre ao lado inverso das vitórias do mundo. É o lado oculto. E raros conseguem vê-la com os olhos mortais. Então, o que Emmanuel quer nos mostrar nesse parágrafo? Ele quer que todos nós busquemos as glórias do mundo. Ele diz que alcançarmos as primeiras posições. E ele diz que isso é fácil. O mais difícil, ele diz que é a luta do espírito, que é a primeira glória que deveríamos buscar. Mas o que acontece conosco? Buscamos as glórias do mundo, porque são fáceis
de serem adquiridas. Então, agora, nós vamos para o Evangelho. É outra frase do Evangelho. Quem quiser ser o primeiro, que sejam os últimos. Quer dizer, a vitória do seguidor de Jesus é quase sempre o lado inverso das vitórias do mundo. Olha o que Emmanuel diz. É quase sempre. Por que será que Emmanuel usa a vitória do seguidor de Jesus é quase sempre o lado inverso das vitórias do mundo? Ele quer nos dizer que se nós tivermos muitos seres aqui na Terra, e todos aqui, buscando as glórias do mundo e deixando de lado as glórias espirituais. Mas ele nos dá um exemplo interessante, porque é o seguinte, é muito mais fácil para nós se perdermos em vivendo na fartura, no poder, no prestígio, na fama. E ele diz que é muito fácil para nós, porque nós nos perdemos no brilho sedutor, daquilo que parece ouro e não é. E nós nos encantamos com isso. Por isso que tem aquela frase de Jesus, eu venci o mundo. Então Jesus não fala, eu venci no mundo. Jesus está nos ensinando. Eu não me deixei moldar pelas coisas do mundo, pelos excessos. Isso quer dizer, o meu mundo interior conseguiu sobrepor as tentações do mundo, que sempre encantam a todos. Isso é Jesus nos ensinando. E como tem acontecido conosco? Vamos pensar na vida de Chico Xavier. Ele não se moldou nos padrões do mundo. E Chico ainda nos deixou grandes lições para que o mundo se molde aos padrões do Evangelho. Essa lição do Chico, significa para nós isso, vencer o mundo. É um lado oculto. É raros conseguem vê-lo com os olhos desse corpo. Aqui nós podemos lembrar daquela frase do livro Pequeno Príncipe, só se vê bem com o coração, o essencial, invisível aos olhos. Então Jesus, ele nos fala da importância de termos olhos de ver para enxergarmos o que é essencial. Por isso que Chico, ele teve uma vida de glória, pelas lutas intensas, as renúncias. Esse lado, o mundo não enxerga. Um exemplo interessante para nós, que todos nós já ouvimos falar, foi de Públio Lentulus. Ele não conseguia ver algo diferente na fala de Jesus. Então, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona. Não é o mundo que vai nos proporcionar essa glória, e sim a nossa postura perante os desafios da vida. Isso é importante para a gente pensar. Então, essa glória pertence ao Espírito. Por isso, ninguém pode nos tomar. A maior glória que todos nós podemos buscar aqui na Terra é a presença do Cristo. Vamos lembrar da frase de Paulo? Não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Essa é a maior glória de um cristão. João o Batista, ele diz, é preciso que ele cresça e que eu diminua. Existe glória maior? Certamente que não. Pois o ser conseguiu vencer a matéria, venceu as ilusões do mundo e passou a sentir como espírito mergulhado na energia divina.
Por isso é que Jesus diz para nós: buscar primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Tudo nos será ofertado, de acordo com o que necessitamos, nem sempre com o que desejamos. Jesus nos diz que trazemos conosco um altar divino. E o exemplo desse altar já nos foi dado há mais de 2000 anos pelo Evangelho, quando Jesus conversa com a mulher samaritana. Há quanto tempo já recebemos esse ensinamento e continuamos até hoje, muito presos à exterioridade da vida. Ainda não conseguimos entender o verdadeiro altar que encontra-se em nosso íntimo. Por isso, ainda passamos grande parte da nossa vida buscando as glórias do mundo e não nos preocupando em modificar os nossos corações. Nós temos um exemplo no livro da Dona Ivone, Nas Voragens do Pecado. Ela conta para nós ali de um personagem daquele livro, que é o Capitão da Fé. Ele era um desses corações que, mergulhados no fanatismo em nome de Deus, ele perseguiu muitas pessoas para que ele pudesse alcançar a glória de Deus. Então vamos lembrar também, vamos voltar ali, que eu citei o Públio Lentus, quando ele encontra com Jesus. O orgulhoso senador teve a oportunidade de falar pessoalmente com o Cristo, numa passagem difícil da sua existência. Mas, segundo ele, deixou escapar naquele momento sagrado, desprezando a vereda de luz que o divino amigo lhe concedera. Então, o pedido de Lívia, a sua esposa, a Públio Lentus, foi a contragosto. A procura de Jesus para pedir ajuda para sua filha que estava doente. Então, depois dele caminhar um longo tempo ali nas margens do rio Tiberíades, do lago, né, de Tiberíades, Públio Lentus, ajoelhado em lágrimas aos pés de Jesus, suplicando socorro à sua filha, momento em que ele sentia a autoridade moral que emanava de Jesus, mas pelo seu orgulho pensava assim: mas quem é esse Galileu que pensa que pode falar assim comigo, que sou um senador do Império Romano? E Jesus, sentindo o que Públio Lentus estava pensando, disse a ele: todas essas riquezas que estão passando agora na sua mente, que você acha que é de grande, são bens miseráveis. Basta um sopro e um dia serão simples ruínas. Então, esse momento de Jesus com Públio Lentus nos traz uma grande lição. Com essa mensagem de Jesus: olha, bens miseráveis, basta um sopro e tudo acaba. Então vamos refletir na passagem quando diz que a nossa glória é o testemunho da nossa consciência. Será que nós podemos dar o testemunho da nossa consciência? Na Revista Espírita, é de março, gente, de 1859. Kardec, vou falar bem resumido, porque é até muito bonito esse momento de Kardec. Ele estava em uma reunião mediúnica e ele conversa com o espírito. E o espírito manifestou na reunião, dizendo a ele que ele estava desencarnado, ele tinha desencarnado com 64 anos e que ele estava muito triste, lamentava muito,
não ter relacionado com ninguém e não ter construído uma família. E Kardec conversa com ele dizendo: mas você pode reencarnar e formar uma família. Já preparou para a próxima encarnação? Kardec perguntou ao espírito. E ele respondeu: não. E disse a Kardec: antes eu quero pesquisar. Estou gostando aqui da erraticidade. A erraticidade, só para a gente lembrar, é um local no plano espiritual onde os espíritos aguardam uma próxima encarnação. E ele disse a Kardec: eu estou gostando muito de ficar aqui, porque a alma tem mais domínio de si mesmo e dá força, porque eu trago comigo. Preciso me preparar mais, porque o corpo físico obscurece e entrava. Termos consciência das verdades divinas é um tesouro que está muito bem escondido dentro de nós. Então, nessa mensagem, esse espírito, nós podemos entender Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo dos corações, gente, uma sentinela vigilante que se chama consciência. Eis o tesouro. E que somente bons conselhos ela nos traz. Aí nós podemos voltar aqui, ó, no livro Consolador, na pergunta 303. Que qual é o sentido, gente? Olha a pergunta. Qual o sentido dos ensinamentos do Cristo? E olha o que Emmanuel responde. A aquisição do conhecimento espiritual com a perfeita noção dos nossos deveres desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Então, para que possamos ajudar no desenvolvimento da consciência, é necessário o aprimoramento moral do ser. Que certamente, gente, vem como esse aprimoramento? Pelo estudo. E, consequentemente, pela reflexão moral e intelectual, que às vezes nós não gostamos de fazer. Por isso que tem uma outra passagem no livro Fonte Viva, que tem o tema, chama Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É outra passagem de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Então, Emmanuel nos ensina nessa passagem que na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. O Espírito traz consigo o DNA divino. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. A aquisição do conhecimento espiritual com a perfeita noção dos nossos deveres. Conhecemos bem, gente, os nossos direitos, mas o nosso maior desafio somos nós aprendermos os nossos deveres, pois somente eles podem despertar em nós esta centelha divina. E Emmanuel continua aqui no capítulo, dizendo: existe em cada um de nós um local sagrado, uma centelha onde a luz do Criador se manifesta. A luz de Deus nos conduz ao processo evolutivo. Ele nos guia em direção a Ele e nos orienta de dentro para fora. E esse despertar implica em cada um de nós
responsabilidade. Porque todos nós sabemos, escutamos constantemente que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, muitas pessoas acreditam que a lei de Deus, ela está fora. Que essa lei encontra-se nos livros, nos templos sagrados, que somente por eles terem acesso a isso, é a mesma coisa de ter acesso ao Pai. E se observarmos a resposta dos espíritos, possamos entender que nós somos os lugares sagrados existentes aqui na Terra da manifestação de Deus. É isso que nós precisamos entender. E esse momento que nós estamos vivendo, ele tem nos mostrado cada vez mais esse local sagrado em nós. E quando nós estudamos, falamos de ouvir a consciência, no livro Segue em Harmonia, de Joana de Ângeles, no capítulo 14, que ela diz, ouve a tua consciência. Ela diz assim, ó, a vida é feita de experiências e não de erros, nada de culpa. A vida é feita de experiências e não de erros, nada de culpa. Vai existir um dia que serão retiradas as duas palavras. Ela diz culpa e erro. Toda culpa, ela diz que impõe punição, e todo erro impõe castigo. Por isso ela diz que essas duas palavras serão substituídas por responsabilidade. Somos responsáveis pelas nossas atitudes e atos. Sabem por quê? Ela diz, a vida escreve no livro da nossa consciência. Aqui eu lembro de um caso do Chico, para ajudar aqui no nosso estudo, quando a Joana de Ângeles fala que a vida escreve no livro da nossa consciência, o Chico começou a trabalhar muito cedo e teve um patrão muito duro com ele. E um dia, chamaram pelo Chico e perguntaram para ele se ele sabia que aquele senhor que havia sido seu patrão, que havia desencarnado e que estava em um estado de muita miséria. Que ele não tinha dinheiro para comprar o caixão. Ele ia ser enterrado como um indigente. E o Chico disse ao moço, ele me ensinou muito e vou tentar conseguir dinheiro para que ele seja enterrado com dignidade. E Chico saiu pela cidade pedindo, porque todos conheciam o Chico e conheciam também o antigo dono da mercearia na cidade. E Chico encontra com um pedinte que era cego, aqueles pedintes que ficam ali pela cidade, e comenta com ele. O cego doou para o Chico todo o dinheiro que ele tinha. E com isso, o que o Chico havia ganho, com o dinheiro que o cego doou para ele, ele conseguiu enterrar o seu ex-patrão. Então vamos refletir. O que motivou o Chico a ter essa atitude? O que move um ser aqui na Terra a estender a mão a um irmão? A consciência, que é um atributo próprio de todos os seres. Por que será que não agimos sempre assim, dessa forma? É o que a gente fica pensando. Chico tinha atitudes simples e tocava fundo o nosso coração. Então, por que será? E a Joana de Ângeles responde para nós. Pela forma como vivemos aqui na Terra, na superficialidade da vida. Então, isso quer dizer voltados muito para a matéria.
Então, segundo Joana de Ângeles, muitas pessoas conseguem abastecer das necessidades básicas, mas ficam tão envolvidas com elas que anestesiam a consciência e continuam vivendo na superficialidade da vida. E ela nos dá um conselho. Ela diz que nós precisamos retirar 2 hábitos que são presentes em nós. O primeiro, gostamos do conselho de todo mundo. Ela fala: precisamos ouvir do outro que a minha atitude, mesmo que ela seja errada, ela está correta. Então precisamos validar a nossa escolha. Gostamos de ouvir o que nos agrada. E o segundo ponto, ela fala que colocamos muito a culpa no outro. E que todos nós temos a nossa cota de responsabilidade. Ela diz que por isso necessitamos ouvir a nossa consciência, que somos nós ouvirmos Deus falando conosco. Então não necessitamos tanto de ficar buscando respostas no outro. Nesse capítulo ela nos deixa claro, basta aquietarmos e ouvirmos a nossa consciência, porque é Deus falando conosco. Por isso, nós vamos concluir o nosso estudo de hoje com aquela, lembrando um pedacinho de Francisco de Assis. Levar alegria onde haja tristeza, consolo onde haja aflição, amor onde haja ódio, a luz onde haja trevas. Tudo à nossa maneira. O convite está aí para todos nós. Porque, embora nós não podemos voltar para fazer um novo começo, todos nós podemos, gente, a partir de agora, fazer um novo fim. Que é a frase do Chico para nós. Que Jesus nos abençoe e continue sendo a luz a iluminar os nossos caminhos. Muita paz a todos.